Eu queria chamar o Carlos Roberto Fernandes. Tá? Ele, junto com a Emanuele Pereira da Silva, escreveram o trabalho que a gente tem em mãos, que se chama Uma Identificação da Causa Mortis, alegada pelos espíritos comunicantes das cartas psicografadas de Chico Xavier. Carlos, perdoe, 20 minutos à sua disposição, a palavra é sua, e sinta-se muito bem-vindo. Tá? E se você quiser se apresentar, sinta-se à vontade. A falha foi minha não ter procurado os seus dados, ok? Ok, muito obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Roberto Fernandes, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou já passar aqui para tentar compartilhar a tela. Você é de qual área, Carlos? Eu sou uberabense, nasci em Uberaba, me cresci em Uberaba, trabalhei em Uberaba até, né, grande parte da minha vida. Então, nasci em berço espírita. Qual é a sua área de conhecimento, Carlos? Sim, eu sou enfermeiro, okay. Mestre e doutor em enfermagem, desde 95. Deixa eu tentar pôr aqui. Como vocês podem ver, o Carlos é jovem, né? Desde 95 é pouco tempo demais. Tem 59 anos. Eu também sou jovem, Carlos. Somos ambos jovens. Eu passei... Ô Marco, eu passei o coisa para você, porque se eu tiver dificuldade aqui, você me ajuda. Eu estou com o slide aberto aqui. Ô, Carlos, vamos fazer o seguinte, então. Se você não conseguir até daqui a pouquinho, eu já entro aqui no meu e já passo. Pode ser? Eu vou aqui no... Eu estou aqui com vocês, eu vou aqui no compartilhar. Isso. É arquivo de vídeo ou compartilhar? Não, o compartilhar. É o de baixo. Aí apareceu aqui, compartilhar a tela. Isso. O azul. Isso. Clica em cima disso. Cliquei. Isso. Aí, nesse momento, você deve ter aí algum tipo de informação. Você está vendo a sua tela? Ela está reproduzida duas vezes? Aí fala assim, tela cheia, janela, guia do Chrome. Pode ser tela cheia, pode ser tela cheia. Não sei se eu estou fazendo certo. Acho que tá, porque eu estou vendo aqui, ó, já está projetando. Agora isso. Agora vai lá no seu PowerPoint, na aba, isso. Aí põe para exibição. Exibição? Isso. Embaixo. Lá também servia. Pode ser embaixo. Isso. Perfeito. Está passando. Tá ok? Tá ok. Aqui para mim tá joinha. Ok, então o trabalho é uma identificação da causa mortis alegada pelos espíritos comunicantes nas cartas psicografadas por Chico Xavier. Esse trabalho ele faz parte de um subprojeto de pesquisa que foi intitulado Cuidado, Vida e Morte na Bibliografia de Cartas Familiares psicografadas por Franciscano de Xavier, no âmbito do PIIC, né, de iniciação científica, da UFES, e esse trabalho gerou o subprojeto denominado Um Padrão Espírita de Cuidado, revisão bibliográfica de Franciscano de Xavier, e aí os dados institucionais desse projeto foi desenvolvido
em 2019 e 2020. A aluna minha orientanda foi Emanuele Pereira da Silva, que é graduanda em enfermagem. Do ponto de vista introdutório, ok, a morte ainda provoca nas pessoas em geral estados mentais variáveis, dentre eles a descrença, a desesperança, angústia espiritual, sofrimento mental, moral, espiritual, medo, ansiedade, tristeza crônica. Nesse contexto, e considerando-se a vivência do processo de morrer e da morte por profissionais de enfermagem, espiritualidade e cuidado são abordagens utilizadas no âmbito terapêutico para prevenir, interromper e superar possíveis sofrimentos psicoespirituais no processo de morrer e diante da morte. Conforme a gente sabe, o acervo bibliográfico mediúnico de Chico Xavier tem uma vertente de livros de mensagens atribuídos a familiares mortos, e a grande questão que foi levantada no âmbito acadêmico, porque no âmbito espírita isso é mais comum a gente ter essa informação, mas no âmbito acadêmico não. Quem são esses espíritos familiares comunicantes? Qual o quantitativo dessas comunicações? Quais são os dados dos comunicantes? Em que obras foram publicadas? Quais foram os possíveis sofrimentos psicoespirituais de pais e mães que os fizeram buscar socorro? E qual a causa mortes desses familiares falecidos? E aí o foco central para essa apresentação é essa causa mortes. Os objetivos, então, do trabalho foi identificar as obras de cartas familiares recebidas mediunicamente por Chico Xavier entre 1951 e 2012. 1951, porque é a data de publicação do primeiro livro, atribuído ao espírito chamado Irmã Candoca, Páginas do Coração, e 2012, já uma obra póstuma, publicada pela Pierre Paul Didier. Indicar a causa mortes dos espíritos comunicantes, o segundo objetivo, e explicar os possíveis sofrimentos de pais e de mães e sua superação após o recebimento das cartas psicografadas. Conforme eu disse, para os fins do encontro, a gente acentua a indicação da causa mortis. O método e material, a pesquisa tem uma abordagem histórica e quantitativa, a fonte é documental e o método é bibliográfico. Com relação ao material, ele abrange o período de 1951 a 2012 e, diante dos critérios de exclusão e inclusão, exclusão foi que as mensagens ou cartas familiares psicografadas sem o nome completo do comunicante e sem outros dados suficientes para identificação foram excluídos. E o de inclusão foram 70, portanto, diante dessa exclusão, 74 obras publicadas no Brasil, de autoria espiritual diversa e com autoria mediúnica de Franciscano de Xavier, listadas de acordo com a data do prefácio. Com relação aos passos metodológicos, houve a compra ou gravação desses 74 livros, a leitura do material para identificação nominal dos comunicantes, data e local do nascimento, de falecimento, a explicitação da causa mortis de cada comunicante, uma identificação particularizada da fonte onde as mensagens ou cartas estão publicadas, uma quantificação total e individualizada do número de mensagens ou cartas familiares psicografadas e a confecção de quadros e tabelas para a composição dos dados. Diante disso, esses quadros, aqui para apresentar os quadros que foram realizados. Então, o quadro dos livros mediúnicos temáticos e publicados entre 51 e 2012. Outro quadro
o de coleta de dados dos espíritos comunicantes, detalhando o nome, data, local de nascimento, falecimento, a obra da mensagem, a causa-mortes. Um outro quadro das editoras que publicaram esses trabalhos, os dados gerais da causa-mortes desses espíritos, detalhando sexo e idade, uma quantificação tipológica e específica da causa-mortes, porque no quadro anterior é a causa geral. Por exemplo, mortes por problemas relacionados ao coração. E nessa quantificação específica, que problemas de coração? O quadro 6, depoentes desencarnados, a descrição dos sofrimentos e superação. E aí, os resultados e discussão. Então, nós temos a especificação quantificada das editoras responsáveis pela publicação das obras temáticas. Eu acho que não precisa da gente eu particularizar, mas a gente percebe, né, que nesse total de 74 obras publicadas, a gente tem um número representativo, né, do Instituto de Difusão Espírita, com 25 obras, do Grupo Espírita Emanuel, com 18, do Ideal, com 15, o Centro Espírita União, com 4, Vinha de Luz, com 3. E os demais restantes participaram com a publicação de um livro cada, né? Então, temos aí a Livraria Allan Kardec, Editora Calvário, Comunhão Espírita Cristã, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Editora Livraria Alvorada, União Espírita Mineira, Editora Jornalística Fé, Madras e Pierre Paul Didier. Eu acredito, né, pela pesquisa, que são necessárias pesquisas posteriores a título de documentação mesmo, né, para investigar as razões históricas e mediúnicas para a especialização de determinadas editoras nesse tipo de produção, considerando-se a importância básica para o espiritismo sobre a sobrevivência após a morte do corpo, a individualidade dos espíritos após a morte e sua comunicabilidade com os encarnados. Com relação ao quantitativo dos espíritos comunicantes, nós tivemos a exclusão de 61 espíritos comunicantes, por falta de dados bibliográficos registrados. Diante dessa exclusão, nós tivemos um total de 548 espíritos comunicantes, dos quais 409 são homens e 139 mulheres. Pesquisas posteriores podem investigar questões de gênero e de maior ou menor impacto familiar sobre a morte de homens e de mulheres diante da prevalência de comunicações de espíritos corporificados como homens. O quadro individualizado da causa das mortes, aí aqui eu vou ser menos rápido um pouquinho, porque é o nosso foco. Então, nós tivemos, de um total de 102 causa-mortes identificadas, nós temos um número expressivo de encarnados desencarnados por essas causas. Acidente automobilístico, 134 espíritos. Acidente de motocicleta, 34 espíritos. Assassinato com arma de fogo, 21. Afogamento, 19. Parada cardíaca, 19. Suicídio, 14. Acidente aéreo, 13. Infarto agudo do miocárdio, 12. Acidente por disparo de arma de fogo, 12. Acidente de trânsito, 12. Atropelamento, 10. Rotura de aneurisma cerebral, 10. Morte súbita, 9. E morte natural, 9. Eu estou destacando, o trabalho destaca, né? Assassinato com arma de fogo e suicídio
Esse destaque é porque a minha linha de pesquisa desde os anos 90 é no campo da violência. Violência dirigida a outros, no caso de homicídios, e violência dirigida contra si mesmo, no caso de suicídio. E também é interessante esse destaque se nós pensarmos, se nós pegarmos o mapa da violência de 2020 no Brasil, os números são estarrecedores, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia, o IPEA, registra que em 2018 nós tivemos 57.956 homicídios, dos quais 30.873 são de jovens entre 15 e 29 anos. Isso com relação a homicídios. Entre 2008 e 2013, nós temos um número aí também assustador, né? Só a título de ilustração, 2008, 50 mil, mais de 50 mil, 2009, mais de 52 mil, 2010, mais de 53 mil, pulando aí, né, para 2016, 62.517, 2018, conforme eu disse, 57.956. Então, se nós pensarmos na economia espiritual, ou seja, nos planos reencarnatórios e na interrupção desses planos reencarnatórios, seja por homicídios ou por suicídios, é um assunto que deve estar em pauta nas nossas preocupações, né? O suicídio, por exemplo, a OMS, ela tem dados que mostram que mais de 800 mil pessoas se suicidam no mundo por ano. O suicídio é a segunda a segunda causa de morte no mundo entre pessoas de 15 e 29 anos. No Brasil, entre 2011 e 2015, nós tivemos 55.649 suicídios. Quer dizer, então, daí, com esses dados aqui que eu estou colocando à margem, não está aqui no slide, eu acredito que mostra a importância, justifica a relevância do trabalho, até para fazer um zoom com pesquisas posteriores, sobre a contribuição espírita nessa catástrofe individual e social, né? Então, nós temos aí, em termos de particularização, 101 espíritos não informaram a causa mortis nas suas cartas, né, psicografadas, 36 são mortes relacionadas ao coração, 23 relacionadas ao cérebro, 3 relacionadas aos pulmões, 32 assassinatos em geral, 32 espíritos, né? Esse aí é de espíritos. 239 acidentes em geral, 15 diversos tipos de câncer, 23 afogamentos em geral, 7 enfermidades gerais, 22 enfermidades específicas, 2 intoxicações por intoxicações, 18 espíritos por morte natural ou súbita, 14 suicídio de modos diversos, 12 mortes hospitalares por causas várias e 1 espírito por queimadura. E aí, de novo, né, fazendo o zoom com a relação de suicídio e assassinato, vejam que os suicídios por sexo, em toda essas 74 obras, nós tivemos 9 homens que se suicidaram e 5 mulheres. Esses 9 homens têm as idades 18, 20, 22, 24, 2 de 20, 3 de 25, 1 de 26 e 1 não mencionado. E mulheres, 13 anos de idade, 2 de 16 anos de idade e 2 de 18 anos de idade.
Com relação aos assassinatos, nós tivemos 21 espíritos encarnados, 21 espíritos encarnados assassinados por arma de fogo, um espírito assassinado por arma branca, 2 por agressão física, 1 assassinado por amigo e 6 homicídios. Com relação ao quantitativo das mensagens psicografadas, nas cartas mediúnicas escritas nesse bojo de 74 livros, nós tivemos 1.726 cartas. Compreende-se a existência de um imprevisível número ainda não mensurado e não publicado de comunicantes desencarnados, por falta de divulgação dos familiares encarnados e de um trabalho sistemático de campo realizado por pesquisadores e editoras espíritas, no sentido de publicizar em livro, né, o e-book, sei lá que tipo de plataforma, essas mensagens. A descrição de estados mentais eu não vou particularizar, porque não é o foco dessa apresentação, mas apenas para citar rapidamente, para fazer essa descrição dos estados mentais, nós utilizamos 2 obras de depoimentos, que é o Amor e Luz e o Luz Bendita. Carlos, 2 minutos, tá? Sim. Então, aí, conforme eu não vou particularizar, então nós vemos que, por essas obras, nós pegamos o depoente, a obra, o parentesco do depoente, o comunicante, o estado mental que é relatado antes da carta mediúnica e o estado mental depois da carta mediúnica. Concluindo, então, os depoimentos dos familiares encarnados que receberam comunicações mediúnicas são relevantes experimentalmente diante de 5 fatos básicos relativos aos fundamentos do Espiritismo, que é a sobrevivência e imortalidade da alma após a morte corpórea, a individualidade dessa alma depois da morte, a comunicabilidade, inclusive terapêutica, dos espíritos desencarnados com os encarnados, a continuidade dos laços de família e fraternos entre encarnados e desencarnados e o próprio fato mediúnico em si. Outra conclusão é que as cartas mediúnicas para familiares e o estudo da causa-mortes dos comunicantes desencarnados, primeiro, vinculam-se ao capítulo 23 da obsessão, sobretudo com relação a suicídios e homicídios, e capítulo 24, Identidade dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, além de ampliar e, de algum modo, reiterar ou continuar a exposição dos exemplos da segunda parte dos capítulos 1 a 8 de O Céu e o Inferno. Outra conclusão é que a identificação da causa-morte dos espíritos comunicantes permite ampliar posteriores pesquisas no campo doutrinário da lei de causa e efeito, no que tange a temática das causas reencarnatórias passadas e presentes pelos tipos específicos de falecimento. E aí nós estamos falando de penas e recompensas futuras. E aí até na conclusão, né, nós colocamos, estamos diante de uma penologia espírita, né, que é o capítulo 7º da primeira parte, os capítulos 1 a 7 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Outra conclusão é que o esclarecimento dos tipos de morte por sexo, por idade, por composição familiar, por histórico pessoal de vida, por estados e municípios da federação, motivos diretos e indiretos de suicídios e homicídios, por exemplo, e de outras causa-mortes, são dados daquilo que a gente poderia chamar de epidemiologia espírita. Por fim, motivos diretos e indiretos que fizeram os espíritos comunicantes se comunicarem mediunicamente com familiares e amigos, tempo transcorrido para a comunicação e os motivos desse tempo transcorrido, as condições externas, internas, diretas
indiretas para a comunicação e a relação com o tipo de morte. Aqui as referências são só com relação ao texto escrito, né, e não dessa apresentação. São referências além dos 74 livros psicografados. Ok, não sei se eu falei muito depressa, mas eu acho que eu cumpri o tempo. Eu voltei para cá, o Marcos. Tá certo? Terminou? Eu não estou ouvindo, Marco. Seu som já deu. Tá. Desculpa, eu desliguei o som para não perturbar a sua apresentação, Carlos. Não, é porque eu achei que o problema tinha sido meu aqui. Não. O problema está entre a cadeira e o meu mouse. Bom, nós temos algumas questões, tá, dirigidas ao seu trabalho. Eu vou começar com a questão do Ricardo. Depois eu vou passar para as questões que a Teofana está levantando, tá? E eu queria te perguntar o seguinte: antes deles todos, seu trabalho está na parte dos projetos, tá? O que falta para concluir seu trabalho? Onde você pretende publicar seu trabalho? Se é no meio, numa revista de meio acadêmico, ou se você está produzindo um trabalho para publicar nos veículos de imprensa espírita que a gente tem. Vamos começar por aí, tá? Apesar de estar colocado como projeto, essa pesquisa já foi iniciada, já foi concluída. Certo. Inclusive, no âmbito institucional, ela está dentro do Programa de Iniciação Científica 2019-20. Então, já foi concluída. Dentro dos objetivos que foram propostos originalmente na instituição. A grande questão, por exemplo, essas informações podem ser utilizadas, empregadas? Não, podem ser comuns para os espíritas, para nós espíritas em geral. Mas no mundo acadêmico, quando eu quis entrar no mundo acadêmico com essa temática, eu vi que havia um grande desconhecimento, um grande desconforto para entrar nesse assunto, e quando eu tocava no assunto, eles faziam de conta que eu não estava falando sobre isso. Uhum. Então, daí, a minha insistência no campo acadêmico, pelo menos de onde eu estou, né? Eu não estou generalizando, mas estou falando assim, de onde eu estou no momento, né? Desde 2008. Eu sempre tenho intenções de publicar até para estimular novos acadêmicos a desenvolver projetos de pesquisa comigo. Então, seja em forma de artigos ou de livros, aí eu tento fazer isso, né? Para estimular o aluno a essa pesquisa. Para os espíritas em geral, eu considero também relevante para se ter uma fonte única de dados nesse sentido. Porque a gente sabe de tudo isso, mas isso, por exemplo, eu tenho que ter 74 livros para saber disso, ou tem que ter 100 livros, ou tem que ter 500, ou tem que ter 1000. Então, pelo menos do ponto de vista quantitativo, pelo menos como pesquisador, e isso foi que me levou a iniciar isso, essa informação é importante. Então, eu penso, assim, na publicação, eu não sei onde, né? Se é no âmbito espírita ou não espírita, e a gente sabe de todas as dificuldades para todo esse processo. Carlos, eu não sei se você teve acesso a essa informação antes da pesquisa, acho que não, tá? Dentro da LIP, o Ademir Xavier, enquanto estava próximo a nós e publicando, ele montou uma base de dados com as cartas de Chico Xavier. Isso deve ter ido no comentário do seu trabalho. Uma base que permite, inclusive, um volume de análises maior, porque ele queria utilizar matemática de nível superior, ele é da área de física,
para poder fazer o trabalho, né? E a gente tem trabalhos publicados, tá, em periódicos científicos, né? A causa mortis é uma das variáveis que o pessoal apresentou ontem do Instituto Inbridge e do grupo de pesquisadores daquela região dos Estados Unidos, porque existem outras instituições, tá? Pelo menos uma dentro da universidade, e o Alexandre Caroli, que trabalhou com a obra de Chico Xavier na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, ele também fez uma pesquisa depois no pós-doc com o Alexander, né? E nessa pesquisa do pós-doc ele estudou um conjunto de cartas psicografadas por Chico Xavier, ligado a 2 ou 3 desses personagens que você deve ter estudado, duas ou 3 dessas pessoas. E ele fez o mapeamento com as informações da família e encontrou um número grande de informações que não poderiam estar na cabeça do Chico e fez uma publicação internacional também do trabalho dele, ou seja, você não está só. Não, a gente pode falar essas coisas. Houve uma pesquisa negativa do próprio NUPES, da UFJF, com alguns médiuns brasileiros contemporâneos. Tá? Ou seja, não houve evidência suficiente para a identificação dos espíritos que eles deviam comunicar, mas houve muitos trabalhos positivos. Tá? E é nesse estado que está a discussão no meio acadêmico atual. Não sei se você queria comentar alguma coisa. Do ponto de vista dessa pesquisa, o meu interesse não foi buscar confirmações ou desafirmações sobre a veracidade ou não, autenticidade ou não do fato mediúnico. A intenção não é essa. Por isso que eu não citei esses outros trabalhos de uma forma... não citei eles. O trabalho realmente era quantitativo e exclusivamente com relação à obra do Chico Xavier. Então, o interesse dessa pesquisa não foi como aquele livro que nós temos A Vida Triunfa, A Vida Triunfa, né? De buscar aspectos comprobatórios das comunicações. Ok. O Ricardo, ele diz assim, interessante essa concentração de homens no levantamento agora. Tá? Que ele estava vendo seus dados. Vendo agora as causas mortes, será que acompanha as estatísticas de morte violenta? De memória, eu lembro que também se concentra em homens. Sim. É interessante isso, porque apesar da amostra dos livros do Chico Xavier publicados, né, 74 livros, a gente vê essa confirmação, né? Os homens em termos de homicídios morrem mais, e do ponto de vista de idade, também na idade de jovens até 29 anos. Então, a comunicação mediúnica na bibliografia do Chico Xavier é um termômetro que reafirma os dados oficiais, né? Okay. Das organizações aí oficiais como OMS e IPEA e o próprio mapa da violência, especificamente no Brasil. Ok. Bom, a questão da Teofana é a priori ao seu trabalho, né? Ela, por princípio, ela colocou assim, discordo, depois diz assim, assistindo, ou seja, discorda, mas está ouvindo. Do que ela discorda? Tá? Não acredito nas pesquisas, não na sua pesquisa, mas ela parte da ideia de que as cartas do Chico são fantasiosas, talvez. Tá? Poucas dessas cartas têm credibilidade, como temos visto no movimento espírita, um espiritismo mistificado e distorcido das obras de Kardec. Então é um tema para lá de polêmico. Tá? Você quer comentar?
Conforme eu disse anteriormente, a intenção da pesquisa não foi analisar o mérito das cartas, né? Ou seja, o conteúdo de veracidade ou não veracidade do fato mediúnico. Essa não é a intenção. Tinha me passado uma coisa pela cabeça quando você estava falando da questão dela, e aí me fugiu. Então, o interesse da pesquisa não é quanto à questão da veracidade, é quanto à questão... é isso que me veio. Dentro disso, eu acho que, inclusive, pode ser uma premissa para uma pesquisa posterior, não minha, porque eu não tenho esse interesse, eu não duvido do fato mediúnico, mas eu acho interessante na questão dos depoimentos e das condições e circunstâncias em que esses depoimentos foram dados com relação à publicação do Chico Xavier. E nesses depoimentos me surpreendeu muito, e eu quero aprofundar isso para mim numa pesquisa posterior. Porque o aspecto emocional, a condição de vida de pais e mães que fizeram os depoimentos são muito contundentes. Inclusive, o momento em que eles foram convencidos ou não, e às vezes por desespero de causa, também não acreditando em nada, chegaram até o Chico Xavier de uma forma absolutamente imprevista e serem surpreendidos com a comunicabilidade dos espíritos. Então, eu acho isso, não foi interesse dessa pesquisa, mas em termos dos depoimentos dos pais, inclusive das mudanças posteriores e mudanças assim radicais. A maioria desses depoentes eram católicos, deixaram de ser católicos, tornaram-se espíritas, são conhecidos aí, se tornaram conhecidos, como por exemplo a Yolanda César, com várias obras filantrópicas, quer dizer, mudaram radicalmente de vida. Eu acho que não é afirmativo, mas é uma hipótese. Por que alguém mudaria tanto de vida, tantas pessoas, né? Estamos falando, às vezes, de centenas e milhares de pessoas, mudariam tanto de vida do ponto de vista positivo por causa de uma mentira. Eu não estou afirmando, eu estou falando uma hipótese. É uma coisa muito curiosa, né? Bom, Teofana, eu quero te sugerir ler um dos livros que o Carlos citou, tá? Que A Vida Triunfa, tá? Da editora Fé, tá? Que é uma pesquisa que foi feita com as cartas e os familiares. Não foi feita por pesquisador profissional, tá? Mas ela colhe o depoimento e eles mostram no livro as informações que o Chico não poderia saber, tá? E que saíram nas cartas, tá? E a reação das famílias. Eu recomendo imensamente que você leia a obra, vamos dizer assim, do Alexandre Caroli. Está de graça, tá? É uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. A dissertação de mestrado dele é sobre o Parnaso de Além-Túmulo, e a tese de doutorado dele é sobre a obra do Humberto de Campos. E é realmente impressionante o que o Alexandre conseguiu fazer no trabalho dele, tá? E assim, com um orientador não ligado ao espiritismo, tá? É realmente muito impressionante o que ele fala da mediunidade, do resultado da mediunidade do Chico Xavier. Eu não estou falando dos médiuns em geral em atuação no movimento espírita, mas da mediunidade do Chico Xavier propriamente dita, no que tange a essa questão das informações. Carlos, você me desculpa falar muito, chegamos no nosso horário, tá? Aí, se o pessoal tiver interesse, entre em contato com o Carlos, eu tenho certeza que ele vai ter a maior boa vontade para poder falar da pesquisa ou tirar alguma dúvida que tenha ficado. Muito obrigado por ter submetido o trabalho à LIP, muito obrigado pela generosidade de estar aqui presente, voluntariamente apresentando o resultado do seu trabalho. É assim que nós temos funcionado, tá? Enfim, é isso, tá?
eu gostaria agora de formar a nova mesa, tá? Eu já estou nela, eu fui colocado nela, então eu não posso fugir de onde a gente está, tá? A próxima mesa que vai fazer o encerramento dos trabalhos, ela é composta por mim e pela Júlia Neso, tá? Pelo CCDPE e pelo Marco, que é o organizador desse ENLIP. Eu devo estar aqui como membro antigo do ENLIP, da LIP, da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Marco e Júlia, vocês estão com a palavra. Obrigado, Jader. Obrigado, Júlia. Sem querer ser deselegante com a Júlia, mas na ordem aqui da programação, depois a Júlia entra aqui. Mas com certeza é um momento em que nós três temos aqui a proposta de agradecimento, né? Mas antes nós vamos fazer alguns comentários também muito pertinentes aqui, que vão ajudar aos nossos colegas que estão tomando contato pela primeira vez com a própria Liga, né? Todo mundo que não conhecia a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, deve ter percebido, mas nós vamos reforçar, basicamente nós somos uma rede. É uma rede que busca aproximar pesquisadores do Brasil e do exterior sobre a temática espírita das mais diversas áreas do conhecimento. Nós não somos uma instituição estruturada em termos formais, no caso, temos um prédio, né, alguma coisa assim. Nós temos um conjunto, o nosso ativo é formado pelas pessoas, né? Então, nós somos uma rede que trabalha nesse sentido, desde a sua proposta inicial, feita pelo Eduardo Carvalho de Monteiro, que ele buscou, na apresentação do Alexandre, acho que isso foi possível verificar, né, que o Alexandre trouxe um pouco da história da Liga, ele buscou esse modelo, né, e vem sendo feito assim, e tem dado certo, né? Claro que a gente sempre pode aprimorar, mas a proposta maior sempre é de aproximação. E aproximação não só de pesquisadores profissionais, né? Nós também temos pesquisadores, como foi apresentado aqui também no nosso encontro, que não estão diretamente vinculados à pesquisa acadêmica, né? São pesquisadores que têm o intuito da proposta de pesquisa dentro de si. Nesse sentido, a Liga também ajuda as pessoas que têm esse objetivo, que têm esse interesse, que sentem essa vontade de querer se aprofundar nessa temática, sob uma ótica mais formal, né? Obviamente, os pesquisadores profissionais já têm toda uma bagagem por trás, né, que facilita isso, mas nós temos iniciativas que buscam também contribuir nesse sentido. E aí eu até vou falar rapidamente aqui, o próprio Alexandre Fonseca, ele comentou de um curso, né, que ele mesmo, pela USE, fará, no sentido de trabalhar algumas questões que poderiam facilitar as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a abordagem mais formal, né, que seria abordar a estrutura científica. O Alexandre, ele colocou ali essa proposta pela USE, né, e a LIP sempre apoia e participa. O Alexandre participa da LIP, por sinal, tá? Então, a gente reúne esses tipos de pessoas, de pesquisadores. O próprio Eduardo Carvalho tem uma extensa produção literária. Ele não era pesquisador profissional, né? Ele era pesquisador por entusiasmo, por iniciativa, né? E com o tempo, obviamente, você vai criando uma bagagem aí bastante interessante para ajudar no desenvolvimento dos trabalhos. Então, a gente tem nos encontros em particular um ambiente bem próximo, ou pelo menos que temos a alma, né, de um congresso acadêmico também, com a diferença que nós nos aproximamos com fraternidade, né? Não que nos congressos acadêmicos não exista cordialidade, claro que existe, mas aqui, por sermos também, né, a maioria espíritas, né, a gente também traz o ideal da fraternidade, do diálogo respeitoso, sempre pautado aí no crescimento, né? Então, a Liga, ela se caracteriza não só por um grupo, né, por uma rede, mas também por encontros que neste ano é o primeiro encontro virtual, geralmente nos presenciais. Nós formamos novos amigos, né? Nós conhecemos, reencontramos pessoas que já temos laços de afinidade e formamos nossos novos amigos. À distância também é possível, ainda que não com
condição, né, quando estamos presentes. E agora eu gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, né, aqueles que deram suporte para que esse evento ocorresse. Ele é pensado geralmente um ano antes, né? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós temos uma secretaria-geral, que é o Marcelo Stanzik, que ele atende, pelo menos, aquelas pessoas que têm interesse em ter contato com a Liga também. Eu vou colocar aqui, se o Marco colocar aqui o nosso Marco Oliveira, né? Colocar o endereço que está aqui no banner. Vamos lá, aqui. Pronto. Opa, não, peraí, esse aí é o da... Esse é o do CCDPE. Esse daí é o contato da Liga, que o Marcelo Stanzik, ele recebe as comunicações, repassa à comissão coordenadora, né? Então já fica o nosso agradecimento a ele também, a todos que tiverem interesse, tá, em trabalhar ou se aproximar mais da Liga, pode também mandar e-mail para esse endereço, ou também nós temos uma página no Facebook, que é a página da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, e com certeza ali é possível entrar em contato também conosco, e acompanhando, né, as nossas publicações, os nossos trabalhos. Gostaria de agradecer a todos os moderadores e participantes dos 11 trabalhos que foram submetidos e aprovados para serem apresentados nesse período de ontem para hoje. Tivemos uma apresentação convidada na sessão internacional e, obviamente, eu agradeço a todos os autores também que não tiveram seus trabalhos aprovados ou selecionados para este momento, por algum motivo, mas que eles possam entender e se beneficiar, obviamente, de todos os pareceres, né? Porque todos os trabalhos são analisados geralmente por 2 pareceristas, o sistema que nós chamamos de blind review, que não se conhece quem são os autores, né? Esses trabalhos são distribuídos aos pareceristas sem os pareceristas saberem quem que escreveu, quem é a autoria, para não ter nenhum tipo de favorecimento ou conflito nesse sentido. E aqueles que não tiveram, portanto, trabalhos selecionados, que sintam-se motivados, tá? Não desanimem para contribuírem, quem sabe numa próxima oportunidade, com as sugestões que foram feitas, aprimorar o trabalho e ressubmeter, né, para nova avaliação. Quero agradecer também agora as parcerias que nós temos, a USE em particular, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né, que foi representada na abertura pela Rosana. Então toda a diretoria executiva da USE, nós enviamos aqui as nossas saudações, nosso agradecimento. Quero, em particular, da USE, agradecer ao Departamento de Comunicação, e aí na figura do aparecido José Orlando, ao Marco Oliveira, que está aqui no suporte também, né, da nossa apresentação, e ao Cauê, que nos ajudou com aqueles vídeos, né? O Orlando e o Cauê nos ajudaram com aqueles vídeos de divulgação que acho que todo mundo aqui viu, né? Quero agradecer ao CCDPE, a Júlia daqui a pouco vai falar, mas na figura dela e do Pedro Nakano, né? Sempre o apoio necessário e a parceria intrínseca, né, entre a Liga e o CCDPE, e quero agradecer também aos canais parceiros. Vou nominar aqui o Ale de Paula, Bruno Tavares, Canal do Bem, Espiritismo em Kardec, com Eric Tavares, Espiritismo JG, lá em Portugal. O João Gonçalves transmitiu o nosso evento para Portugal e Espanha, ao vivo, está transmitindo, né? Um abraço para eles. Espiritismo.net, da Associação Espírita Caibar Schutel, Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, com Cirlei Nogueira, e o Instituto Revelare, com o nosso amigo Beto Ramos, tá? Então, fica aqui os meus agradecimentos, espero que todos tenham gostado desse momento, e agora eu passo a palavra para a nossa querida Júlia Neso. Som. Eu corto o som, que assim não faz o barulho da casa. Mas estamos chegando no final, já com saudades do INLIP, né? Desse encontro. E essa saudade é boa, porque assim a gente já pode começar a planejar o INLIP do ano que vem. E eu acho que a experiência foi muito boa dessa
de fazermos em forma de live, né, virtual. Creio que isso deu oportunidade para que pessoas de diversas partes do mundo, sem querer, né, não é uma questão, vamos dizer assim, de querer ser mais, mas eu acho que alcançamos, inclusive, diversas pessoas de outros continentes, o que é muito bacana. E eu acho que para o CCDPE é sempre uma alegria renovada de podermos estar participando, fazendo essa parceria eternamente com a LIP, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, né? E o Jader falou assim, não sei, deve ser porque eu sou mais antigo. Não é, Jader, é que você é o nosso padrinho espiritual, não é? O Jader é aquele que está conosco desde do quarto, aliás, desde o primeiro em Lipe. Não sei se no primeiro, segundo ele esteve, mas terceiro sim, que foi em Belo Horizonte. Foi lá na terra dele, foi sobre os cuidados da equipe lá do Jader, que aconteceu o terceiro em Lipe. Aí o quarto em Lipe, houve uma pausa, porque o Eduardo desencarnou, e aí nós estávamos todos desanimados, não sabia o que fazer, e aí o destino fez com que o avião do Jader tivesse que passar aqui por São Paulo, e o horário dele era muito, né, um longo horário de espera, então ele resolveu visitar o CCDPE. E a partir disso, nós montamos o quinto congresso, olha, estou falando em congresso, mas o quinto encontro nacional da Liga, e em 2008 para cá, nós fizemos todos os anos, com exceção do ano passado, né, Marco? Porque o ano passado tinha programação para Espírito Santo, lá com Rafael, e acabou não acontecendo por causa da pandemia. Então, tirando o ano passado, todos os demais anos nós estivemos junto com o Jader, junto com o Marco, junto com a equipe da Liga, e sou também da Liga, para que nós pudéssemos realizar esse encontro que eu acho muito bacana mesmo. Bom, eu queria até lembrar, né, do Orlando, mas você já lembrou, porque o Orlando era o presidente da USE até a gestão agora, em junho, e aí veio a Rosana, que é a atual presidente, mas o Orlando continua conosco no CCDPE, continua também na Liga, ele fez a parte, né, ele está nos auxiliando em muitas coisas na Liga, e é o tipo do trabalho que ele adora fazer. Então, fica aqui a lembrança aqui do nome do Orlando, né? Falei do Jader exatamente porque o Jader, sem ele, talvez a gente não tivesse dado continuidade. Então, ele será nosso eterno mentor material aqui da nossa Liga, né? E eu queria lembrar e quero agradecer também à diretoria do CCDPE, que nessa correria toda para lançar o livro do Tiago, né, a gente teve que ter ajuda, também acompanhou desde o início até, e está aí nos bastidores, o Gilmar, que é o nosso diretor de parceria, está o Pedro Nakano, que a responsabilidade atual dele, na verdade, é de acervo e pesquisa, mas ele está aí nos ajudando, inclusive, na parte comercial, né? Vocês viram que ele agitou, colocou os links e esteve aí agitando essa parte comercial também, que eu acho bastante importante, afinal de contas, nós temos aí toda a parte material da vida, né? Bom, enfim, Marco, eu quero dizer, então, que agradeço muito pela oportunidade e esperamos que seja perene essa união, né, da Liga com o CCDPE e a USE também, né, a nossa querida Rosana. Aliás, eu quero dizer que a Rosana é diretora financeira do CCDPE, e desde que ela assumiu a parte financeira do CCDPE, o CCDPE está crescendo, né? Porque a Rosana é muito boa nesse aspecto. Coisa que eu não sou lá grandes coisas nisso,
mas eu tenho uma qualidade. Acho que eu atraio as pessoas competentes, né? Então, as coisas vão fluindo. Mas deve ser alguma coisa que o Eduardo também move os pauzinhos dele lá onde ele se encontra, para que não CCDPS reúnam as pessoas que fazem o CCDPE crescer e o CCDPE cumprir as suas finalidades. Então, muitíssimo obrigada, um abraço a todos, aqueles que participaram. Eu vi centenas de nomes, né, de pessoas que participaram de todas as partes, inclusive eu vi o Samuel Magalhães, eu vi os nossos companheiros que participaram de Enlipes passada. Então, acho que eu já falei muito. Muito obrigada. Um abraço, Jader. Som. Quero agradecer ao CCDPE essa qualidade de ser médium de materialização das coisas da LIP. Nada disso seria possível sem o apoio assim, dedicado e trabalhoso do CCDPE. Né? Pela primeira vez eu estou vendo aqui um congresso que materializou-se digitalmente. Tá? Quero parabenizar o Marco pelas negociações que ele fez com o pessoal do InBridge. Tá? Tem anos que a gente tenta conversar com eles e o Marco conseguiu trazer o Marco Bocuse, tá? Desejar o melhor possível para a Julie Baixa, tá? E na esperança de poder conversar com ela no futuro. Eu preciso das notícias do futuro. A gente ainda não tem uma sede e um tema para o próximo Enlip, mas as pessoas que estão produzindo trabalho de pesquisa, por favor, já comecem a se entusiasmar para poder submeter os trabalhos para o próximo evento que a gente vai ter. Em um mês, mais ou menos, nós vamos ter uma nova reunião do corpo, do Conselho Administrativo da LIP. Tá? Estamos trabalhando no sentido de formalizar um pouco mais a LIP. A LIP tem sido uma rede digital, vamos dizer assim, tá? Uma soma, ela é um conjunto do trabalho das pessoas que se aproximaram da LIP e se identificaram com o seu objetivo. Tá? Então, a gente deve dar um passo à frente no sentido de uma melhor estruturação futura. E quero agradecer a todos que tiveram presentes, a todos os que discutiram, os que questionaram, os que apoiaram, os que incentivaram. Tá? A gente não estaria aqui não fosse a presença de vocês. Tá? E no mais é isso, e eu repasso ao Marco a palavra para o encerramento. Obrigado, Jader, obrigado, Júlia, vocês sempre gentis, né? E agradecendo também a todos aqueles que nós não pudemos sentar aqui, mas que participaram e tiveram a sua colaboração para que o trabalho fosse realizado. É um trabalho coletivo, nunca é um trabalho isolado. Quero dizer também que as nossas oportunidades de encontro, todo mundo viu, não precisa ser um trabalho fechado, pode ser um trabalho ainda em desenvolvimento. Nós temos sim a proposta de nos aproximarmos e que possamos ter aí novos talentos, né, surgindo para que nós consigamos divulgar cada vez mais a pesquisa espírita sobre diferentes áreas do conhecimento, mas no Brasil. Quero, nessa parte final agora, para o nosso encerramento, nós temos um convidado especial, que ele já apareceu aqui, ele não é anônimo, mas que fica o nosso agradecimento a ele, né? Quero agradecer formalmente ao Lirálcio, né, que nos entreteve aqui desde o início, ele harmonizou o ambiente, é uma pessoa que a gente pode chamar de ponta firme, está sempre colaborando. Onde não tem trabalho, ele busca trabalho para ajudar ali. Então, Lirálcio, eu quero agradecer você pelo seu apoio, tá? pela simpatia aí. Quero agradecer, antes de passar a palavra para você, né, para deixar todo mundo se beneficiar de ter você, só quero agradecer a todo o pessoal da estrutura mesmo, tá? Que ajudou ao evento, a parte operacional. Eu citei o Marquinhos, mas vamos agradecer a Kátia, vamos agradecer a todas as pessoas do suporte, né, que fizeram com que o evento acontecesse, tá bom? Então, sem mais palavras ao vento, vamos deixar o Lirálcio agora
nos brindar com o encerramento. Marco, eu agradeço demais aí a oportunidade, né, e agradecer à Liga, agradecer ao CCDPE, né, agradecer à USE, agradecer ao movimento espírita de uma maneira geral, né, que tem permitido que nós levemos um pouco de arte, um pouco de consolo. O Canal do Bem está no ar todos os dias às 21 horas, né, fazendo lives com música, com palestras, com eventos, para mudar um pouquinho o padrão vibratório, nós nos ligarmos todas as noites em vibração positiva, energias que podem ajudar nesse processo todo que nós estamos passando, né? Então, agradecer principalmente a dona Júlia, né, sua querida amiga Júlia Neso, que é a responsável por estar na USE há 8 anos, ela me convidou para assumir o departamento de arte, né? E eu vi agora há pouco o pessoal falando aí que dona Júlia tem a camisa que quer vestir. Eu digo para vocês que ela também tem uma camisa da do Bem lá guardadinha, viu? De vez em quando ela veste a camisa da do Bem também, né? Ela que fez a inauguração do nosso estúdio aqui na Moca no dia 26 de novembro de 2019. Foi o primeiro evangelho que foi feito aqui. Toda terça-feira, às 21 horas, nós fazemos o Evangelho do Bem, mantendo, né, a data, mantendo o dia. Não falhamos em nenhum dia esses 1 ano e 8 meses que estamos no ar, né? Então, só para agradecer vocês. E eu falei nesses 2 dias, né, do evento, que eu estou para lançar o meu CD. Então, esse CD está atrasado por conta da pandemia, já era para ter sido lançado. Eram originalmente 25 músicas que faziam parte. Mas na última reunião do ano passado, na reunião espiritual que nós realizamos, a Thelma, minha esposa, ela recebeu uma poesia. Porque ela sempre recebe, normalmente, é normal isso, ela receber as poesias, né? Vários poetas se manifestam através dela. E aí, quando ela terminou de escrever, e ela ficou bastante emocionada, ela veio me mostrar. Ela mostrou e pegou o caderno e botou na minha frente, o notebook na minha frente, e eu comecei a ler a poesia e imediatamente ouvi a música. Aí eu peguei meu celular correndo, liguei o gravador e cantei a música e saiu uma canção linda que fala sobre estes problemas que nós estamos enfrentando relacionados à pandemia, né, a todas essas coisas que a humanidade está passando. E é uma música para a gente ficar mais tranquilo, inclusive com o nome chamado Esperança. Então, a letra recebida, inspirada mediunicamente para a Thelma, e a música inspirada a mim. Então, é uma parceria, eu e Thelma, Thelma e eu e o plano espiritual, a Thelma e o plano espiritual. Linda demais, é uma musiquinha curta, bastante simples, com uma letra bastante simples, como são as coisas de Deus. Então, muito obrigado a todos, encerramos aqui com Esperança. Muitas orações ainda me dói. As despedidas, almas perdidas, tudo vai passar. Somos todos passagem comum, nada de chorar. A luz presente, Jesus na mente, a evoluir. Um mundo melhor, pra trás o pior, vamos construir. As despedidas, almas perdidas, tudo vai passar. Somos todos passagem comum, nada de chorar. A esperança traz a mudança primeiro em mim.
julgamentos, nem os lamentos, sou feliz assim. As despedidas, almas perdidas, tudo vai passar. Somos todos passagem comum, nada de chorar. 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 Nada de chorar, gente. Tudo vai passar, tudo vai dar certo, viu? Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem em paz.